Saúdo a todos com a paz do Senhor. Como vocês estão em pé, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, nos Salmos, no livro de Salmos, capítulo de número 119, versículo de número 89. Peço que todos, por favor, abram as suas Bíblias em Salmos 119, versículo de número 89. Antes de pregar, eu quero de imediato agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valbert, do pastor Rodinei, que eu tenho um carinho muito grande por esta igreja. Como já foi falado, nós trabalhamos 2 anos aqui, foram 2 anos de bênçãos. Então eu não escondo de ninguém o carinho que eu tenho pela congregação Getsemane, certo? E sou muito grato a Deus por tudo que nós vivenciamos aqui naqueles 2 anos. Então estou muito feliz em estar aqui com vocês. Todas as vezes que eu venho para cá em um domingo, tem algumas prioridades. Eu aviso logo para alguns irmãos aqui, a congregação da Coab, com certeza uma das congregações que eu já entro em contato com seus líderes. Estou indo aí em Bacabal. Então quero agradecer a oportunidade concedida por esses homens de Deus, para que pudéssemos estar aqui pregando e também anunciando o nosso livro novo. Quero aproveitar também, antes de ler a palavra, mandar um abraço para a irmã Ivoni, que está nos assistindo. O culto está sendo transmitido, e a irmã Ivoni, mãe da irmã Ivonete, diz que não perde um culto online transmitido aqui da congregação. Deus abençoe a irmã Ivoni. 95 anos, que bênção. Vamos ler a palavra de Deus. Todos encontraram o texto? Feliz em ver o irmão Danildo aqui. Deus te abençoe, meu querido. Vamos ler a palavra de Deus com toda a atenção e reverência. Leiam comigo, por favor. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Vamos ler mais uma vez. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Levante assim uma das mãos, por favor, e diga bem forte: Senhor, para sempre a tua palavra está firmada no céu. Amém. Sente-se, por favor. Antes de pregar, eu quero... Não, já pregando, porque quando eu começo a apresentar o meu livro, eu já começo a pregar. Esse livro, ele foi lançado em novembro do ano passado. Desde então, todas as pregações que eu ministro, elas estão firmadas neste livro. E não vai ser diferente. Eu vou pregar uma das mensagens que está contida neste livro. Inclusive, a última vez que eu estive pregando aqui, nós pregamos sobre o tema Aprendendo a Ouvir. Não sei se alguém lembra. Aprendendo a ouvir quando Deus estiver falando. Essa mensagem, ela está também no livro. Aqui está já a 2ª edição, porque a primeira edição, ou a primeira tiragem, já foi esgotado, já vendi todos os exemplares da primeira tiragem. Nesta 2ª edição, nós acrescentamos pelo menos mais 3 capítulos. E um destes capítulos é aquela mensagem que eu preguei aqui sobre a importância de ouvir corretamente a palavra de Deus no momento em que ela está sendo pregada. Então, observe, por favor, primeiro capítulo. A fé em Deus e a fé que vem de Deus. Você precisa entender a diferença da fé em Deus
para a fé que vem de Deus. A fé que nos interessa é esta fé que vem de Deus. No capítulo 2, a fé substantifica. Você precisa entender isso aqui. No capítulo 3, a gente já começa a ensinar você a praticar a fé, porque não adianta ter a fé e não saber usá-la. Tem muitos crentes que têm fé, mas infelizmente não sabem usar a fé. Aí a gente começa já no capítulo 3, depois de definir qual é a fé verdadeira, a gente começa no capítulo 3 ensinando aos irmãos a praticarem a verdadeira fé. Então, capítulo 3, crendo, dizendo e recebendo. No capítulo 4, orando, declarando e exigindo. Você tem que entender esse mistério aqui. No capítulo de número 5, nós falamos sobre a autoridade do nome de Jesus. Ter a fé e não conhecer a autoridade do nome, não adianta nada. Então, por favor, no capítulo 5, o nome e a fé. Capítulo 6, faça você mesmo. Isso aqui é impactante. Você vai aprender que muitas coisas que você está orando, pedindo, faz meu Deus, faz meu Pai, opera Senhor. É você que tem que operar, é você que tem que fazer. Então nós falamos aqui sobre esse assunto. Aqui a gente começa já a explicar o que é a fé agressiva, a autoridade que Deus nos deu. No capítulo 7, por que clamas a mim? Eu aprendi que muitas vezes as nossas orações ofendem a Deus, porque a gente ora em momentos que não é para orar. É um momento de nós mesmos agirmos. Você já orou, você já clamou, você já se encheu de autoridade. Agora é momento de você agir, de você fazer a sua parte. Então, a nossa oração muitas vezes entristece a Deus. Por isso que Deus disse uma certa feita: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus estava dizendo, não é hora de orar, não é hora de clamar, é hora de marchar. Esse capítulo é maravilhoso. Capítulo 8, estabelecendo a palavra na terra, é o que vou pregar nessa noite. Capítulo 9, venha o teu reino. Oh, irmão, venha o teu reino. Entenda esse mistério. Agora, capítulo 10, estes foram os capítulos acrescentados nesta nova edição. Aprendendo a ouvir quando Deus estiver falando. Capítulo 11, a pregação e o braço do Senhor. Capítulo 12, a fé agressiva operando milagre. Recomendo, em nome de Jesus, tanto para vocês que estão aqui, como aqueles que estão nos assistindo, você precisa ler este livro, em nome de Jesus. Amém? No final da pregação eu vou dar a vocês essa oportunidade para adquirir esse material. Vamos então para a pregação da palavra de Deus. Salmos de número 119, versículo de número 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. Isso é tremendo. Por favor, preste atenção. Quando nós lemos o texto afirmando que a palavra do Senhor já está estabelecida, eu entendo pelo Espírito do Senhor que uma vez que Deus estabelece a sua palavra em algum lugar, o diabo não tem mais nenhum acesso ou nenhum poder para interferir naquilo que Deus já estabeleceu. Nós estamos lendo que no céu a palavra de Deus já está pactuada, firmada, estabelecida. E isso é muito importante compreendermos, irmãos, porque a nossa fé, ela está firmada na palavra. Não existe fé onde não há conhecimento da palavra. Tanto que Deus diz que o seu povo
está sendo destruído pela falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento aqui não é porque Deus não tem disponibilizado conhecimento, é porque o povo não está interessado em saber. Onde não há revelação da palavra, não há fé verdadeira. E onde não há fé verdadeira, Deus não pode operar, porque tudo que Deus opera é pela fé. Eu preciso de fé para ver o agir de Deus e a operação de Deus na minha vida. Agora, por favor, preste atenção, vamos declarar isso nessa noite. Nós lemos que a palavra de Deus está para sempre estabelecida no céu. O som está se acabando, irmão, me ajuda. E se a palavra está estabelecida no céu para sempre, eu entendo que lá no céu o diabo, e eu escrevo no livro, não tem vez e nem voz. Satanás não pode interferir naquilo que está estabelecido pela palavra de Deus. Por isso precisamos entender o mistério aqui. Sabemos que no céu a palavra de Deus está para sempre estabelecida, e a palavra estabelecida significa algumas coisas, e eu quero que você preste atenção. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus está para sempre estabelecida no céu, isso significa que o reino de Deus está estabelecido. A palavra estabelecida é o reino estabelecido. Eu entendo também que a palavra sendo estabelecida, a vontade de Deus também, ela é estabelecida, porque a palavra é a revelação da vontade de Deus. Outra coisa que é estabelecido, quando a palavra é estabelecida, é o propósito de Deus. Então diga comigo bem forte: propósito. Vontade. Mais forte: vontade. Diga mais forte: reino. Repitam comigo: propósito, vontade e reino. Então, entenda, eu estou dizendo que quando a palavra de Deus é estabelecida em algum lugar, o reino de Deus é estabelecido, a vontade de Deus é estabelecida, o propósito de Deus é estabelecido. E uma vez que o reino, a vontade, o propósito de Deus é estabelecido, o diabo não pode mais interferir, o diabo não pode mais alterar. Aleluia, você está entendendo? Então levante a tua mão e declare comigo nessa noite, se você crê de todo o teu coração. Diga bem forte: Senhor, a tua palavra para sempre está firmada no céu. Agora, por favor, preste atenção, olhe para cá. Sabemos que a palavra está estabelecida no céu para sempre. A questão agora é: e na terra? E na terra a palavra está estabelecida? Eu digo mais: na tua casa a palavra está sendo estabelecida? Eu acabei de falar que quando a palavra de Deus vai sendo estabelecida, o reino vai sendo estabelecido. Porque a palavra de Deus traz a existência do reino de Deus na terra. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, senhoras e senhores, muitos crentes imaginam logo a igreja sendo arrebatada, e glória a Deus, eu creio no arrebatamento, eu prego sobre o arrebatamento. Mas quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, não fala apenas ou primeiramente em seu aspecto futuro. Jesus vai voltar, a igreja vai sair da terra e vai entrar no céu. Mas antes que a igreja se preocupe com isto, tem que se preocupar em primeiro estabelecer o reino de Deus na terra. E esse reino já está presente. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada na terra. Sim ou não? Sim ou não?
E quando a palavra de Deus vai sendo pregada, ela vai sendo estabelecida. E quando a palavra vai sendo estabelecida, o reino também vai sendo estabelecido. E eu glorifico ao Senhor, porque o reino de Deus já está presente. Você está aqui nessa noite não por causa de uma religião. Eu sou membro de uma denominação. Eu sou membro de algumas doutrinas, adepto a algumas doutrinas religiosas. Eu não estou falando de doutrina humana, eu não estou falando de liturgias ou rituais, eu estou falando do reino de Deus que se manifesta aqui na terra quando a sua palavra é estabelecida. Você vai pregando a palavra, declarando a palavra, firmando a palavra, estabelecendo a palavra, o reino de Deus também vai sendo estabelecido. Resultado, o poder do inferno é quebrado, toda maldição cai por terra, as obras do diabo são despedaçadas, o jugo é quebrado, o cativeiro é quebrado. Por quê? Porque a palavra está sendo estabelecida. Aí então o reino se manifesta aqui, a glória de Deus desce, milagres acontecem. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus comigo nessa noite? O reino de Deus está aqui, meus irmãos. A palavra está sendo estabelecida. Você vai entender perfeitamente isso. Eu ensino, é a oração que Jesus nos ensinou, porque Jesus estava orando. Jesus era um homem de oração. Jesus estava orando constantemente. Os discípulos viam Jesus orando. É interessante isso, eu estava meditando há poucos dias. Os discípulos até pensavam que sabiam orar. Como judeus, conhecedores do Antigo Testamento, eles tinham experiências com oração. Mas quando eles viram Jesus orando, a maneira como ele orava, aí eles entenderam: nós não sabemos orar direito não. Nós não estamos orando direito. A gente pensava que sabia orar, mas não sabemos orar. Aí eles viam Jesus orando. Um dia Jesus estava orando de maneira tão intensa, tão poderosa. Quando Jesus terminou de fazer aquela oração, os discípulos chegaram perto dele e disseram: mestre, ensina-nos a orar, nós queremos aprender a orar também. Aí Jesus começou a ensiná-los a orar. Quando Jesus disse: quando vocês estiverem orando, vocês vão dizer assim: Pai nosso que estais nos céus. Aleluia, aleluia. Você entende que Jesus já nos remete ao céu? E isso é interessante, porque nós acabamos de ler que a palavra do Senhor para sempre está estabelecida aonde? No céu. O céu tornou-se o nosso padrão, o céu tornou-se o nosso modelo. É interessante que quando Deus fala com Moisés acerca do tabernáculo, Deus recomenda a Moisés dizendo: faça tudo exatamente igual ao modelo que eu te mostrei no monte. E o modelo que Deus mostrou a Moisés não era um modelo terreno, ele mostrou o modelo celestial do tabernáculo. É para fazer exatamente igual aqui na terra, como acontece no céu. Vocês já entenderam esse mistério? Parece que Deus quer que a realidade celestial se manifeste aqui na terra. A palavra do Senhor para sempre está estabelecida no céu, mas Deus está interessado, é propósito dele que a sua palavra também seja estabelecida na terra. Os homens estão dedicando todo esforço para estabelecer doutrinas humanas, escolas teológicas, e cada um defende a sua escola teológica. Alguém diz: as minhas doutrinas são as corretas, outro grupo diz: as doutrinas corretas são as minhas. Aí vai doutrina para lá, doutrina para cá, teologia para lá, teologia para cá, mas a verdadeira palavra do reino não está sendo pregada. A gente pode encher a terra de doutrinas humanas e nada vai acontecer, a não ser um altar profanado, altar criado, estabelecido com ferramentas humanas. Só tem um jeito do reino de Deus se manifestar nesta terra, é se a palavra poderosa de Deus, a mesma que está firmada no céu, essa palavra deve ser estabelecida na terra, e é a igreja que tem essa missão.
Levante a tua mão para adorar a Deus com quem Deus está falando. Aleluia. Quem entende que nós temos essa responsabilidade. Mas o céu é o padrão, o céu é o modelo. O que Deus está nos dizendo é que eu quero que aconteça na terra. Eu quero que vocês experimentem na terra. Agora. Eu quero que vocês experimentem na terra realidades celestiais. Aí ele diz: Pai nosso que estais no céu, oh glória. Olha só o que Jesus continua ensinando. Venha, eu vou pedir para você fazer essa oração, porque talvez você nunca fez essa oração com esse entendimento, mas agora está compreendendo pelo Espírito Santo. Então eu vou pedir para você levantar a mão mais uma vez, por gentileza, e agora você vai fechar os olhos também, porque você vai fazer essa oração. Entenda, estamos dizendo que a palavra do Senhor para sempre está estabelecida no céu. Grave isso. Acabamos de falar também que o céu é o modelo, o céu é o padrão. Por favor, preste atenção. Jesus nos ensina a orar e já nos remete ao céu. Pai nosso que está nos céus, onde a palavra está estabelecida para sempre. Aí depois o Senhor diz: venha, oh glória. É isso que eu quero que você ore agora. Levante a tua mão, feche os olhos e diga em nome de Jesus: venha o teu reino. Venha o teu reino. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? A gente não pode se preocupar: eu quero sair dessa terra e entrar no céu. Tu tem que se preocupar primeiro em fazer com que o reino desça nessa terra, o reino se manifestando aqui na terra. E eu vou explicar a vocês por que a igreja tem que fazer isso. Sabe por quê? Porque o diabo estabeleceu na terra o seu reino de trevas, segundo a Bíblia. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste mundo. E eu vou lhe mostrar uma coisa muito interessante aqui. Quando Deus criou a terra, por favor, preste atenção. Deus estabeleceu a terra e disse o seguinte, Salmos de número 8, versículo 4 e 6. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Observe, Deus está dizendo que os homens teriam domínio sobre as obras das suas mãos. Aí diz a Bíblia: tudo puseste debaixo dos seus pés. A terra que Deus criou. Deus criou o homem e deu ao homem a autoridade para governar a terra. Deus entregou a sua criação nas mãos do homem. Deus disse ao homem: domine sobre a terra, governe. Responsabilidade dos homens. Salmo 115, versículo 15 e 16 diz: sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Vocês estão entendendo isso? A terra foi dada aos homens. A responsabilidade é do homem de dominar e governar a terra. Mas o que acontece? Aí você vai entender algo extraordinário. Quando Jesus foi tentado em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Por favor, preste atenção. Diz a Bíblia: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dizendo a Jesus na tentação, ele disse assim: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Aí o diabo diz o seguinte: porque a mim me foi entregue. Alguém pode dizer: mas o diabo é o pai da mentira. Ele estava mentindo aqui. Mentindo coisa nenhuma. Se alguma vez na sua existência ele falou a verdade, foi exatamente aqui. Porque se o diabo não estivesse falando a verdade, não seria uma verdadeira tentação. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado. O diabo está oferecendo o domínio, o poder, a autoridade deste mundo a Jesus. E ele diz o seguinte: porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Agora eu pergunto: quem deu ao diabo essa autoridade? Claro que não foi Deus. Deus deu essa autoridade ao homem, mas por causa da desobediência, Satanás tomou ou recebeu do próprio homem o domínio sobre essa terra.
Com esse domínio, Satanás estabeleceu aqui o seu reino. A Bíblia fala claramente sobre o reino das trevas, o reino do diabo. E dentro deste reino, deste domínio, o diabo escraviza vidas, enfermidades, destruições, perdição, humilhação, rejeição, depressão, todas as doenças. Então tudo isso acontece porque o diabo estabeleceu na terra o seu reino. Então tudo que o inimigo não pode fazer no céu, por quê? Por quê? Porque no céu a palavra está estabelecida para sempre, mas na terra o inimigo está roubando, está matando, está destruindo. Mas glória a Deus, porque na terra está a verdadeira igreja de Jesus Cristo, que tem a palavra do céu. Quem tem a palavra do céu? Quem tem a palavra? Porque a palavra que está no teu coração não é doutrina humana, a palavra que está no teu coração não é religião, é a mesma palavra que está estabelecida no céu. Deus revelou ao teu coração a palavra, e isso produz a verdadeira fé. A verdadeira fé se manifesta quando a palavra do céu se manifesta dentro do nosso coração. Eu vou perguntar nesta noite: você tem a palavra de Deus dentro do coração? Tem ou não tem? Tem ou não tem? A palavra de Deus está ou não está dentro do teu coração? O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração. Outro profeta disse: achadas as tuas palavras, eu logo as comi. Quem tem palavra de Deus no coração? Quem tem a palavra? Se você tem a palavra de Deus no teu coração, você tem a verdadeira fé. Em Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que Deus repartiu com cada um de nós uma medida da fé. Se eu tenho a palavra no meu coração, eu tenho a fé verdadeira. E como que essa fé se manifesta? É quando a palavra que está no coração, ela se manifesta em nossa boca. É no abrir e fechar da nossa boca. É quando espalhamos a palavra. É quando semeamos a palavra. Porque quando a palavra é pregada, quando a palavra é declarada, quando a palavra é firmada na terra, o reino de Deus vem. Oh, glória a Deus! Se cumprindo a oração de Jesus, que disse: venha o teu reino. Jesus está interessado, antes de tirar a igreja da terra, para a igreja entrar no reino celestial, Jesus está primeiramente interessado de que a igreja atraia o reino de Deus para a terra, porque na terra o diabo estabeleceu o seu império, mas quando o reino de Deus é estabelecido, se você crê, você vai dar glória a Deus. Quando o reino de Deus é estabelecido na terra, pela pregação do evangelho do reino, as obras do diabo são destruídas, o reino das trevas é abalado e o nome de Jesus é glorificado. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus comigo nessa noite? Continue com as tuas mãos levantadas por alguns segundos e comece a orar a Deus agora, porque nós temos a palavra do reino, nós temos a palavra dos céus para sempre. Ó Deus, a tua palavra está firmada no céu, agora a palavra tem que ser firmada na terra. E sabe quem deve fazer isso? Não são os anjos. Olhe para cá. Você já deve ter lido a palavra de Deus, o texto que diz que os anjos anelaram fazer isso. Os anjos desejaram muito fazer isso. Eu não entendia isso até pouco tempo, mas hoje eu entendo. A terra foi... O som está melhorando. Oh, Jesus amado, me ajuda, meu irmão. Os anjos desejam fazer isso, mas não podem fazer. Sabe por quê? Porque a terra não foi entregue a anjos. A terra foi entregue a homens. Então quem tem que estabelecer a palavra na terra não é anjo, é homem. O anjo pode até cooperar com a ação dos homens ungidos, mas a responsabilidade não é dos anjos, a responsabilidade é de homens. Homens e mulheres ungidos, cheios do Espírito Santo, que já conhecem o céu aqui na terra. Você me ouviu? Já conhecem o céu, mesmo ainda vivendo na terra. Tem alguém aqui que tem essa experiência?
Alguém aqui já conhece o céu, mesmo vivendo na terra? Se você já conhece o reino de Deus aqui na terra, a palavra do reino está em tua boca. Então você vai declarar a palavra do reino de Deus. E quando você declara a palavra do reino de Deus, o reino das trevas tem que bater em retirada. Aleluia! A palavra de Deus está na tua boca também? Eu perguntei agora há pouco se a palavra está no teu coração. Está ou não está? Está ou não está? Está no teu coração a palavra? A palavra está no teu coração? Levante a mão se a palavra está no teu coração. Aleluia. Pronto, pastor, problema resolvido, eu já tenho a palavra de Deus no meu coração. Não. Não é assim que a fé opera. A fé é a palavra no meu coração. Quando Jesus disse acerca do monte, se vocês acreditarem de todo o coração, mas ele não parou por aí, tanto que em Marcos capítulo 11, a palavra ou verbo dizer aparece mais vezes do que o verbo crer. Atentem para isso, por favor. Aparece mais vezes em Marcos 11 o verbo dizer do que o verbo crer. Ele diz: se vocês acreditarem e não duvidarem de todo o coração. Aí Jesus disse: direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e o monte será removido. Aí Jesus declara dizendo: porque tudo, levante a mão para declarar comigo isso, tudo, porque tudo o que disserdes vos será feito. Só vai acontecer aquilo que você falar. Eu creio de todo o coração, mas diante dos obstáculos ou das ameaças do diabo, você está em silêncio, você está calado, e quando abre a boca é para reclamar, é para murmurar. Eu tenho dito, tem crente que ora, pastor Valbert, aí diz: eu passei a manhã inteira orando e Deus não me respondeu. É porque durante toda a oração, sabe o que você fez? Você exaltou o problema o tempo todo. Você estava conversando com Deus acerca do teu grande sofrimento, do grande problema que se levantou contra você, da tua dor, da enfermidade, e você vai exaltando o poder do problema. Isso não é oração, isso é reclamação, isso é murmuração. Você vai ficar orando a vida inteira assim e não vai ser respondido. O que Deus precisa na terra para operar milagre é que a sua palavra, a palavra do reino de Deus, seja estabelecida. E você pode estabelecer a palavra através da tua oração. Quando você estiver orando, estabeleça a palavra. Não fique exaltando o teu problema, não fique exaltando a doença. Não diga: meu Deus, já pensou alguém passar 1 hora orando, exaltando o problema, dizendo o quanto que o problema é grande, e aí depois no finalzinho ele diz: mas eu creio, Jesus, e aí eu entrego em tuas mãos e que seja feita a tua vontade. Isso não é fé. A fé olha para o monte e diz assim: esse monte hoje vai ser removido em nome de Jesus, porque a palavra do reino está na minha boca, a palavra do reino está no meu coração. Eu vou falar e vou dar a ordem. É o momento, meu irmão, preste atenção. Você não vai falar com Deus, não é com Deus que você vai falar. Você já falou, Ele já revelou a palavra, você já sentiu a presença do Espírito Santo. Agora é a tua vez de agir. Você não vai falar com Deus sobre a tua montanha, você não vai pedir para Deus remover a montanha. É você que vai remover, é você que vai falar com a montanha. E quando você abrir a tua boca e estabelecer a palavra de Deus com autoridade, a ordem de Deus é estabelecida, a montanha é removida, o nome de Jesus é glorificado. Alguém está entendendo isso aqui? É você que tem que falar, porque a palavra de Deus é estabelecida quando nós falamos, e quando nós falamos, o milagre acontece. Quando nós falamos, a cura acontece. Quando nós falamos, o cativeiro é quebrado. Quando nós falamos a palavra de Deus, Deus não vai atender o teu desespero, meu irmão. Não adianta tentar mostrar para Deus que está angustiado, desesperado. Deus não atende desespero, Deus atende fé. Então Deus colocou no meu coração e no teu coração a palavra do reino. Monte,
tem que ser removido depois, e só será removido depois que você liberar a palavra de ordem. Não adianta ficar conversando com Deus sobre a montanha, você tem que falar com a montanha. Não adianta ficar falando com Deus sobre a tempestade, é você que tem que acabar com a tempestade, é no abrir e fechar da tua boca. Aleluia. Fique em pé adorando a Deus nessa noite, por favor. Eu vou perguntar novamente: quantos têm a palavra do reino dentro do coração? Quem tem a palavra do reino? Quem tem a palavra de Deus? Declare comigo nessa noite bem forte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Eu pergunto, lá no céu o diabo pode causar ou atingir alguém com depressão? Sim ou não? Pode, o diabo tem acesso ao céu. E agora eu vou deixar aqui alguns anjos deprimidos. Eu vou semear doença no céu. O diabo pode fazer isso no céu? Eu vou semear doenças no céu. Satanás não tem acesso. Por quê? Porque onde a palavra, meu Deus, aonde a palavra foi estabelecida, o diabo tem que bater em retirada. Quem crê nisso? Se você crê, abre essa tua boca para adorar a Deus. Onde a palavra vai sendo estabelecida, o diabo tem que arrumar as suas bagagens e bater em retirada. É a depressão que ele implantou, é a depressão que ele trouxe, que ele estabeleceu, mas a palavra chegou, a palavra do reino chegou, a palavra que remove montanhas chegou, a palavra que acalma a tempestade chegou. Quando a palavra é estabelecida, vai embora a doença, vai embora o mal, vai embora a miséria, vai embora a depressão. Se você crê, levante a mão e vai dando glória a Deus. Eu já estou profetizando, porque pode acontecer com a tua vida hoje, o teu milagre vai acontecer hoje, porque tem homens e mulheres de fé aqui. E se você falar, essa montanha vai ser removida. Se você falar com autoridade, essa depressão vai desaparecer em um instante. Essa ansiedade que te assola vai desaparecer em um momento. É só a palavra de Deus chegar, e ela chegou aqui. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê que a palavra está aqui? Quem crê que a palavra está aqui? Aleluia. Por favor, escute isso. Eu entendi na Bíblia, Amós 3 e 7, diz a Bíblia, que nada o Senhor fará, nada o Senhor fará na terra. Por favor, entenda os princípios da fé. Nada o Senhor fará na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Meu Deus, pastor Valbert, quem é um profeta? O profeta nada mais é do que aquele que... O que é um profeta? É aquele que fala. Ele fala o quê? A palavra. Quem revela a palavra? Deus revela a palavra. Mas quem tem que falar a palavra? É o anjo? Não. É o homem que fala a palavra. Aí Deus está dizendo: eu não posso operar. Ele pode querer operar, ele pode desejar operar, mas ele estabeleceu o princípio. Eu só posso fazer depois que a minha palavra for declarada, depois que a minha palavra for pregada. Aí quem é que vai pregar? É a igreja. A igreja está na terra. Quem é que vai estabelecer a palavra na tua casa? É você que tem a palavra. A palavra vai ser estabelecida na tua casa. Quem é que vai estabelecer a palavra nesta cidade? É a igreja. A igreja tem a palavra. E quando a palavra vai sendo pregada, aí o que Deus quer fazer, aí Ele agora vai fazer. O que Ele quer fazer, o que Ele planejou fazer, agora Ele vai fazer. Mas você está murmurando o tempo todo, você está exaltando o problema o tempo todo, e Deus está ali esperando o momento de você liberar a palavra do milagre. Mas enquanto isso, Ele só ouve reclamação, murmuração. Aí não acontece milagre. Quando você falar a palavra como profeta, Deus opera nessa dimensão. Sabe por quê? É o momento que o céu invade a terra. Aí Jesus disse assim: seja feita, oh glória, a oração que Ele ensinou. Levante sua mão. Eu vou profetizar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que eu posso fazer isso?
Como é que eu posso trazer a realidade celestial para a minha existência terrena? É simples, estabelecendo a mesma palavra que já está estabelecida lá. Essa palavra está em nossa boca, essa palavra está em nosso coração. Quando você falar a palavra, o milagre acontece, em nome de Jesus. Eu vou falar a palavra, eu estou falando a palavra de cura, a palavra de milagre, a palavra de renovo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos por alguns minutos ou por alguns segundos, por favor, porque eu sei que aqui há pessoas que estão oprimidas, há pessoas que sofrem rejeição aqui, há pessoas que têm traumas. Talvez existem pessoas aqui que não dormem direito, precisam de remédios para poder dormir em paz. Mas hoje, nesta noite, esse cativeiro será quebrado e a palavra de Deus vai te dar paz para você declarar: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Quem crê, abre essa boca para glorificar a Deus comigo nessa noite. Para de ficar pedindo para Deus fazer aquilo que quem tem que fazer é você. Não fale mais com Deus sobre a montanha, fale você mesmo com a montanha. Dê ordens em nome de Jesus para que esse mal desapareça. Onde estão os guerreiros que podem orar comigo nessa noite? Segure na mão da pessoa que está ao seu lado, por favor, em nome de Jesus. Ajude alguém que está perto de você. As doenças vão desaparecer agora. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Você vai ser tocado agora pelo poder de Deus, porque a palavra do Senhor pregada nessa noite está trazendo para dentro desta casa uma realidade celestial. Uma realidade celestial. A vontade de Deus estabelecida no céu está sendo estabelecida aqui também. Eu garanto a você que não é vontade de Deus que haja enfermos no céu. Não há doentes no céu. Não há pessoas sofrendo no céu. Não há pessoas deprimidas no céu. Não há tristeza no céu. Viva aqui na terra esta realidade. Comece a experimentar. E Jesus nos garante isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Continue adorando enquanto você está me ouvindo ainda. Aleluia. Eu fico abismado, porque alguns crentes começam a dizer: eu estou esperando há tanto tempo eu estou aguardando, e Deus não opera um milagre, Deus não me responde. Deixa eu te falar para você, não é você que está esperando, eu digo isso sempre, é Deus que está esperando alguma coisa. Porque Deus quer operar, porque Deus quer agir, porque Deus quer fazer, mas Ele não pode fazer antes que a sua palavra seja declarada na terra. E onde está a palavra dEle? Onde está a palavra celestial? Está dentro do meu coração e do teu coração. Deus vai fazer milagre quando você falar. Quando você falar. E é o que você vai fazer nessa noite. Quem crê que Deus pode remover enfermidades aqui? Quem crê que Deus pode remover qualquer problema aqui? Aleluia, aleluia. Você está segurando a mão do teu irmão que está ao teu lado? Você vai ajudar ele a remover a montanha. Talvez um obstáculo que foi o diabo que colocou na tua frente. Mas a palavra de Deus tem autoridade para remover essa montanha. A palavra de Deus tem autoridade para acalmar essa tempestade. Eu vou profetizar nesta noite: haverá bonança. Haverá bonança. Esse tempo de angústia, esse tempo de desespero, esse tempo de derrota que você vem sofrendo, acabou, acabou, acabou. Hoje ele se acaba, porque a palavra de Deus já está removendo. Eu estou vendo a palavra de Deus já está removendo toda a obra do diabo. Jugos estão sendo quebrados, cativeiro está sendo quebrado na autoridade do nome de Jesus. Quem crê vai dando glória a Deus. Você está sentindo a presença de Deus agora?
Você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Você pode declarar que está livre. Pode. Você pode agradecer a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus, porque a tua palavra está operando o milagre. Quem está sentindo a palavra de Deus operando? Quem está? Eu estou sentindo a palavra de Deus operando na minha vida. Deus está aqui, está operando nesse lugar. Levante a tua mão com a mão do irmão que você está segurando. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade desapareça daqui agora. Em nome de Jesus. Este corpo ungido pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós não aceitamos enfermidade alguma. Em nome de Jesus, nenhuma enfermidade. Aleluia. Agora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Seja curado agora, seja livre agora. Glória. Livre de toda doença física, livre de toda enfermidade. Glória. Espiritual, de toda Aleluia. Enfermidade psicológica. Recebe a tua cura agora. Há uma unção de Deus. Aleluia. Operando nesse lugar, está curando, está libertando. Deus está abrindo portas. Deus está fazendo maravilha. Essa igreja tem a palavra. Aleluia. Eu já vi muitos milagres. Deus Aleluia. Operando nesta casa. Então recebe o teu milagre agora, em nome de Jesus. Glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Abre a tua boca e adore a Deus. Glória. Estabelecemos a palavra de Deus nesse lugar. Na tua vida recebe a cura, recebe a tua vitória, a tua bênção, em nome de Jesus. Diga para alguém que está mais perto de você: o meu Deus, o nosso Deus operou milagre na tua vida hoje. Adore ao Senhor por isso. Glória a Deus.